E aí, galera, voltamos que voltamos, né? De onde a gente tínhamos parado, problemas técnicos, acabou o espaço. E aí a gente teve que parar, mas voltamos para continuar e terminar esse assunto de extrema importância, né? Sobre a questão do que a gente estava falando, sobre o que aconteceu no meio dessa Guerra Fria, né? Das revoluções, das manifestações, das revoltas, né? De tudo aquilo que foi de contraditório no meio desse período em que o mundo ainda vivia a questão União Soviética versus Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, a conjuntura do racismo, né, e da luta pela igualdade racial chegava ao seu extremo. E aí a gente vê aqui, né, vamos tentar entender um pouquinho dessas períodos de reformas e contestações. 1863, acaba-se a escravidão nos Estados Unidos. Parece que tudo está resolvido, mas não está. Né? Na verdade, é o começo de uma segunda grande batalha em que todos os negros que nascidos nos Estados Unidos estadunidenses teriam que lutar pela igualdade civil, pela igualdade política, pela igualdade racial. E aí, um capítulo muito doloroso dessa história, apesar das leis que vão continuamente trazendo alguns avanços, né, a essa comunidade negra. Em 1876 surge as malditas leis de Jim Crow. Não só já ter aquele partido terrível daqueles homens encapuzados de branco da Ku Klux Klan, né, uma instituição que surgiu lá no fim da Guerra Civil Americana, mas também a continuação desses capítulos cruéis, né, das manifestações políticas de pessoas de grande posição política, econômica, de midiática, de se assumindo como, né, integrante da Ku Klux Klan, diante de uma sociedade que assistia isso e omissa. Né, a gente tem, na verdade, a criação das leis de Jim Crow. Essas leis, como os Estados Unidos até hoje funcionam, as leis estaduais, que saem do fórum, né, da organização federal, as leis de Jim Crow, elas vão funcionar principalmente nos estados sulistas. Como que funcionavam essas leis? Havia, né, uma limitação dos espaços em que os negros podiam acessar. Havia restaurantes que não poderiam ter acesso de pessoas negras, né? Locais diferenciados, normalmente inferiores a essas pessoas negras, nos locais de ponto de ônibus, como no cinema, como nas escolas, né? Tudo que era para o negro era inferior aos brancos. E fora a questão do ônibus, né? Que tinha a questão do ônibus, dos assentos sempre de trás do ônibus, e a necessidade desses negros se levantarem quando entrava alguém branco e não tinha local mais para sentar. Diante de todas essas leis absurdas, né, que eram as leis de Jim Crow, por exemplo, como que eu posso falar, um testemunho muito doloroso, a gente vê, por exemplo, do grande lutador Cassius Clay, conhecido mundialmente como Muhammad Ali, né, em que ele fala quando ele vai tentar entrar dentro de um restaurante para poder comprar, né, uma comida. Ele fala que ele passa pela humilhação de o cara falar que ele não poderia entrar naquele recinto, porque aquele recinto não permitia negros. E aí ele fala de toda a trajetória dele, ele fala, pô, eu lutei contra socialistas, comunistas, representando os Estados Unidos da América, representando essa pátria, né? E o que a pátria deu de volta para ele? Né? Ali ele era Estados Unidos, ali muitos brancos torceram por ele, apoiaram ele, mas quando ele chegava na sua pátria, ele se sentia o pior dos homens, né? Se sentia um estrangeiro dentro da sua própria pátria. Então isso era uma realidade cruel em que vivia todos os estadunidenses de pele de cor negra. Bem, essa luta, como está aqui, ó, de 1876 a 1960, porque em 1960, né, que vai começar a mudar toda essa história. E através de quê? De uma luta constante em que grupos como Malcolm X e os Panteras Negras viviam uma verdadeira militância, né, pelos direitos dos negros. E havia alguns grupos negros nos Estados Unidos que queriam, na verdade, uma sociedade totalmente dividida, totalmente independente, em que houvesse um hospital para branco, um hospital para negros da mesma qualidade, uma escola para branco, escola para negros. E se falava, exemplo Malcolm X, que se houvesse a necessidade da luta, que acontecesse. Tanto que os Panteras Negras eram uma militância mesmo, né, de vigilância sobre o gueto, sobre os grupos negros, na proteção desses grupos, dos grupos rivais que, por exemplo, tinha, né, no seu partido principal a Ku Klux Klan. Bem, em cima dessa guerra violenta de extremos, aparece uma figura, né, que vai trabalhar de outra forma, que é o pastor Martin Luther King. Para mim, um dos homens mais emblemáticos, né, principalmente do século XX. E o pastor Martin Luther King, junto com
com grupos jovens, né, e com outros grupos de negros, de associações, né, que vai ter, claro, no começo até uma questão muito ligada à religião, e depois vai crescer isso aí como uma questão da comunidade em si negra. Vai começar os enfrentamentos, mas um enfrentamento diferente, em cima daquilo que o Mahatma Gandhi vai fazer lá na Índia: desobediência civil. Ser contra tudo aquilo, né, não obedecer todas as leis que eram consideradas leis, né, ilegítimas, leis que não que iam contra o Estado humanitário. E aí, por exemplo, vai acontecer um fato que esse vai ser o grande fato que vai estourar nesse momento de manifestações pela luta da igualdade racial, quando em 1955 o caso da Rosa Parks, uma senhora negra que estava vindo cansada e ela se recusa a levantar e o motorista do banco, do assento no ônibus, e o motorista passa para perante a autoridade policial, que a leva presa, né, por desobedecer aquela lei da questão dos assentos, né, nos ônibus. E diante disso vai começar-se um movimento muito forte, né, dos negros, no estilo que o Martin Luther King fala, desobediência civil. E o Martin Luther King sempre fala que a diferença dele do Malcolm X é que, na verdade, ele criou uma sociedade que os brancos e negros vivessem, né, em harmonia, sem olhar, né, para a cor da pele, mas sim para olhar a humanidade que tinha em si. E aí começa esse movimento. O movimento ele vai ter outros momentos muito clássicos, porque tem até um filme muito legal, Céu, uma luta pela igualdade, né, em que vai mostrar a importância de um fato que acontece nessa cidade. Vai ser a grande marcha pelos direitos civis, em que vai acontecer um primeiro momento, o Martin Luther King, através de um apoio de um jornalista branco, que era seu amigo, ele vai conseguir mostrar, né, em um momento ao vivo para várias partes do mundo o que acontecia com os negros dentro dos Estados Unidos. Num episódio que vai haver uma marcha sem violência, né? Uma manifestação tranquila, pacífica, e que os policiais brancos, né, por ordem do governo, vão agredir idosos, crianças, mulheres, homens, com agressividade, espancando, com bombas de gás, né, com todo tipo de violência, e essa imagem estoura em todos os Estados Unidos e internacionalmente, a imagem dos Estados Unidos que se chama tanto de berço da democracia e dos direitos, né, o berço da igualdade, da liberdade, e aí todo mundo vendo que dentro dos Estados Unidos não era assim que funcionava, principalmente com a questão do negro. E esses dois fatos, da Rosa Parks como de Selma, vão fazer, né, porque Martin Luther King vai usar a mídia a seu favor, usando uma campanha pedindo que todos aqueles brancos de todos os tipos de religiões, mas que tinham, né, a sensibilidade de entender que a luta deles era uma luta necessária, que era uma luta real, que isso era uma luta humanitária, que viessem caminhar, né, com os negros naquela cidade de Selma. E o que vai acontecer? Pessoas brancas, judeus, católicos, protestantes, de várias ramificações, de vários locais dos Estados Unidos vão para essa marcha. E vai ter outro episódio que, mais uma vez, vai fortalecer, né, uma tragédia que vai fortalecer essa caminhada da luta da igualdade racial, em que um padre ele é agredido, espancado, né, depois de participar dessa marcha, e que ele vai ser colocado até sobre isso, tipo assim, brancos que andam como negros, né, como que eram tratados por esses grupos que acreditavam na supremacia branca. Essa luta vai ser constante, né? Vai ser no governo de Lincoln, um governo que vai ter várias dificuldades de saber lidar com isso, mas em 1964 vai termos, né, o grande momento dos direitos civis, em que aí sim os negros vão ter os seus direitos civis. As leis dos direitos civis em 1964, em que o movimento negro vai conquistar esse primeiro patamar, né, dos seus direitos. E depois, né, vai chegar o momento do voto em 1965. Vai acabar até com a questão do valor, né, de renda para você poder votar. E aí vai ser aberto aos negros que chegavam lá e sempre havia um empecilho, por mais que a lei já dava direito ao voto, mas sempre havia um empecilho para que esses grupos negros não tivessem direito ao voto. Então começa a ter uma mudança, não que até hoje, né, nós vemos que
Nos Estados Unidos ainda há um problema racial muito grande. A gente vê diante do cenário do que aconteceu no ano de 2020, que já tem acontecido durante muitos anos. Por mais que houve um presidente negro, Barack Obama, mas o país ainda precisa avançar muito na questão da luta contra o racismo, né? Que é uma luta constante, infelizmente, porque aqui no Brasil acontece isso, em muitas partes do mundo, não só a cor da pele, mas questões religiosas, de gênero, étnicas, né? Várias situações ainda constrói as desigualdades sociais e o racismo no mundo, principalmente o racismo estrutural que ainda funciona na maioria das sociedades. Só que aqui é um grande momento de avanço. Infelizmente, o pastor Martin Luther King vai ser assassinado em 1968 por um racista branco, né? Alguns dizem que tinha uma ligação com a Ku Klux Klan. Bem, a gente para por aqui, mas tem muita coisa para a gente ainda falar sobre Guerra Fria. A gente vai falar na próxima semana sobre outros momentos, né, de guerras e também falar sobre Jogos Olímpicos na Guerra Fria. É o capítulo da próxima semana. Fiquem com Deus, até a próxima.